Amados, vamos orar, vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite, através da sua palavra. Até agora foi nós levando a Deus aquilo que Ele nos deu, né? Que nada homem tem se do alto não for dado. Se nós podemos expressar, louvar, cantar, música, bater palma, dançar, em gratidão ao Senhor, é porque o Senhor nos tem concedido primeiramente a graça da revelação do seu amor, e entendermos que nós fomos redimidos, salvos, através da obra expiatória da cruz. Não tem outra maneira. O homem não é salvo se o Espírito Santo não nos convencer, né? E nós abrir nosso coração para isso, claro. Nós podemos endurecer. Ele passa e bate a respeito. Mas se a gente um dia deu uma pequena oportunidade, Ele se revelou a nós, nós tivemos esse entendimento, que sem Deus nós estávamos caminhando mesmo para o inferno, não tinha jeito. Mas Deus veio aqui porque nos amou primeiro, nos ama, e fez o que tinha que fazer, né? Aquilo que era impossível a nós, tornou-se possível na sua pessoa, pelo seu ato de amor, de expressão total, ali na cruz. Então nós podemos hoje chegar na casa do Senhor e louvar através de todas as formas, né? Mas Ele também é um Deus de relacionamento. Ele quer ter intimidade conosco, lá no nosso pessoal, aqui coletivamente. E quando se reunimos, é para isso. E Ele também traz. Primeiro ato, nós dando ao Senhor aquilo que Ele já nos deu, devolvendo gratidão, amor e tudo. Mas agora Ele quer falar conosco. Como é que Ele fala? Fala através da sua palavra, né? Palavra, recebemos a palavra, o Espírito vivifica a palavra, traz revelação, entendimento, temor, sela isso no Espírito. Isso gera vida, gera transformação. Não tem outra maneira, né, de o homem ser transformado, né, iluminado, agraciado, se não for pela palavra de Deus revelada e vivificada pelo Espírito Santo. Então é importante você estar nesse momento, se desligar de tudo. Se tu está com o celular aí, deixa só no treme-treme. Se você for um bombeiro, um policial, um juiz, precisa resolver alguma coisa urgente. Se não, esse tempo se dedica a ouvir a Deus. O melhor que Maria, melhor parte que Maria ficou no momento com Jesus, foi quando ela foi aos pés dele ouvir ele, né? A sua irmã até censurou ela, Marta, né? Dizendo que ela devia estar ajudando ela por causa disso, daquilo. E Jesus disse: olha, ela ficou com a melhor parte, ela escolheu. Você escolheu aí continuar com os afazeres da casa, né? Não censurou ela, que alguém tem que fazer, mas disse assim, ela escolheu a melhor parte, né? Nós, quando resolvemos escutar o Senhor, ouvir o Senhor, como foi ministrado aqui na presença de Deus, é o único lugar que nós realmente não pecamos, é na presença de Deus. Saiu da presença de Deus, só não vigiar 1 minuto, já estamos aí pecando, e tem que, né, pedir a graça de Deus para nosso coração estar sempre com Ele, amém? Curva a sua cabeça, vamos orar nesse momento, pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas. Pai, mais uma vez, nós carecemos do seu favor, da sua graça, da ação do Teu Santo Espírito, porque nós não queremos nos contentar apenas na Sua presença, mas queremos a manifestação dEle no nosso ser, no nosso coração. Querido Deus, leve a nossa mente agora cativa em Cristo Jesus. Que a nossa mente, Deus, não seja uma mente que seja condicionada, estabelecida, escrava pela carne, Deus. Não queremos ter essa mentalidade da carne, porque essa mentalidade nos leva, Deus, a distanciar de Ti, ao pecado, Deus, à tristeza e à morte. Mas queremos ter a mente de Cristo, a mente que nos leva à santidade, a mente que nos leva ao temor e ao amor de Deus, a mente que nos gera crescimento, Deus, e maturidade espiritual, Deus, para que contigo, Senhor, vençamos, Deus, o inimigo, o mundo, a carne, o diabo e o mundo, que lutamos com isso constantemente. Por isso, meu Pai, nessa noite, carecemos, eu peço Tua graça sobre minha vida, a vida dos meus irmãos, que possamos estar atentos, que possamos estar rendidos realmente ao Senhor, que possamos deixar Teu Espírito circuncidar mais uma vez o nosso coração, para recebermos de bom grado a Tua palavra, e que ela faça o efeito que Tu deseja, Deus, que frutifique no nosso coração, 30, 60, 100 por 1, e o Teu nome seja glorificado. Deus, nós precisamos, Deus, sabemos que estamos caminhando, Deus, e afunilando para os últimos dias, e eu sei que Tu, Deus, deseja uma igreja, Deus, que realmente Te ama, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que tenha prazer, Deus, estar na Sua presença, estar em comunhão uns com os outros, comunhão com a Tua palavra, comunhão através da oração,
através da reflexão da palavra, Deus, comunhão, Deus, acima de tudo com o Senhor. Nos ajude, Pai. Mais uma vez, peço, Deus, a Tua graça, mais uma vez sobre a minha vida, a vida dos meus irmãos, e possamos ser edificados, Deus, através dessa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Pensei que só estava eu aqui. Amém. Vamos lá. Eu queria que você abrisse a palavra lá em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 16. Capítulo 16 de Gênesis, versos 8 e 9. Lá no primeiro livro da Bíblia, né, os primeiros capítulos ali, e ali começa ali um momento que Deus está escrevendo uma história, começa a estabelecer, o desejo de estabelecer um povo especial, zeloso e de boas obras, um povo que ele queria, e não desistiu dessa ideia, ele continua com a mesma ideia, e começa ali então algo interessante. Diz assim, lá em 16, 8 e 9, e perguntou-lhe Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Respondeu ela, estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor, volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Amém? Aqui é uma história muito interessante, muito tremenda, e podemos aprender alguns princípios. Eu queria que você saísse essa noite com isso no seu coração, aprendendo que todos nós passamos momentos difíceis. Passamos ou não passamos? Seja crente, não crente, nós passamos nossos momentos. Às vezes tem aquele dia, que dia difícil, né? Que dia que foi um dia difícil? Às vezes foi um dia difícil ali no seu trabalho, foi um dia difícil ali no seu relacionamento conjugal, foi um dia difícil ali na sua saúde, foi um dia difícil. Algum momento nós passamos alguns momentos difíceis. Não tem quem não escape desses momentos. Por quê? Porque estamos nessa terra, ainda estamos nesse corpo corruptível, né, nessa terra que né, está com tantas dificuldades, e passamos dias difíceis. E quando nós passamos algum momento difícil, todos nós já passamos, ou estamos passando, vamos passar certamente, eu queria que você entendesse algo muito interessante. Nós precisamos discernir esse momento que nós estamos passando, como eu falei, qualquer momento de dificuldade, se esse momento ele é consequência, né, ele é prova ou ele é lutas. Então isso aqui, nesse relato aqui, nós vamos ver na história, né, de Agar, serva de Sarai, que ela teve um momento, o seu momento, e ela passou por todas essas três coisas. E eu e você podemos passar, e nós temos que discernir. E quando discernir, independente, seja consequência, se sejam lutas ou provas, nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos do favor do Senhor. Só que o importante é você já discernir, porque ali tu já sabe como agir. O problema é quando você está passando um momento de turbulência e tu não sabe o que está acontecendo. É como você está viajando de avião, está tudo tranquilo, e daqui a pouco começa a acontecer problema lá. Tu já pensou se lá no aparelho, lá o piloto não sabe o que está acontecendo? Ou estamos passando por uma turbulência, uma zona de turbulência, ele avisa, ou de repente deu um pane no motor, ou de repente aconteceu, e ele tem que saber como agir, né? Então muitas vezes nossa vida é assim. Às vezes nós estamos, né, numa situação, envolvida numa situação, e aí, como fazer? Como entender? Agora, quando você sabe e consegue diagnosticar, discernir o que é mais fácil de você se livrar da situação, de sair da situação. Aqui tem uma história linda, que Deus começou a estabelecer. Chama um homem, Abraão, e manda sair da sua terra, e disse, olha, né, vou levar para uma terra, e de lá eu vou fazer uma nação com você. E a Bíblia, a história, se você conhece a história, não quiser conhecer, leia aí capítulo 15, 16, você vai ver que Deus falou com Abraão, o anjo do Senhor falou, saia de onde você está. Deus sempre vai, quando tem um propósito, algo na sua vida, na minha vida, na nossa vida, na vida de uma cidade, na vida de uma nação, na vida de um povo, Ele sempre vai mandar você se mexer. Ele sempre vai dizer, aonde está não vai dar para fazer, tem que sair. E Ele manda ele sair, né,
ali e disse: saia e deixa tudo, parentela tudo, saia, e eu vou te conduzir. E ele disse, e lá no momento ele disse: eu vou, de você vou fazer uma nação, uma grande nação, vou estabelecer uma nação. Abraão até não entendeu no começo, estava sem discernimento, tá? E ele teve que dizer: não, vai ser de seus lombos. Abraão tinha 86 anos, 86, Sara já estava ali também, na média, e a gente sabe que, para gerar filho, biologicamente um casal, passou dos 75, 80, já tem que orar, né? Eu já estou quase orando, mas ainda estou bem. Tem que orar, porque não tem como. E aí Deus fala para ele: vai sair. E aí passou os anos e nada acontecia, Eu acho que Abraão começou a falar com Sara: Sara, será que eu entendi bem esse negócio aí? Deus falou que vai fazer uma nação de nós, vamos ser um povo, vai levar nós uma terra, vai fazer um grande povo, um único povo. Dali começaria o povo hebreu, o povo judeu. Mas eu acho que não sei, ou eu me enganei ou Deus se enganou, né? Gente, quando não tem discernimento, e a pior coisa que tem é a gente querer dar uma ajudinha para Deus. Quer que eu diga uma coisa para você? Não tente ajudar Deus. Deus não precisa de ajuda, você precisa dele, mas ele não precisa de ajuda. Não tente. E aí a Sara quis dar uma mãozinha para Deus. Chegou lá e chamou Abraão e disse: Abraão, o negócio é o seguinte, eu acho que é o seguinte, vai ser, mas não vai ser comigo. Vai ser, eu tenho uma serva aí, minha serva, escrava, você deita com ela, dorme com ela, faz um filho nela, tudo bem, ele vai ser seu filho, e dali vai acontecer a descendência. E aí, Abraão, eu não sei se ele deu uma de bobo, mas se é para deitar com uma mulher, uma nova, vamos lá. E foi fazer. E deitou-se com Agar, engravidou Agar. Ela era serva, escrava de Sarai. Sarai era sua senhora, sua proprietária, dona. E aconteceu, vocês sabem, no momento que quando aconteceu isso, Agar achou que estava com a bola toda. Agora eu tenho um filho de Abraão, ele é pai do meu filho. Sara, mas a promessa era de Abraão com Sara, não com Abraão, com Agar, com mais ninguém, era os dois. E ali ela começou a desprezar a sua serva. Olha, nós sabemos que um servo, um escravo, um servo que presta serviço, ele tem que fazer de tudo para prestar o seu serviço, e ainda ser um bom servo, não precisa nem ser mandado, ele tem que tomar iniciativa. Certamente Agar sabia que tinha que levantar de manhã, lavar a louça, fazer o café, preparar as coisas, lavar roupa. Ela sabia dos seus afazeres, ela sabia o que prestava. E Jesus falou que quando um servo precisa ser mandado, ele é um servo ruim. O servo ele tem que fazer porque ele sabe a sua posição, e ele tem que fazer com alegria, com prazer. É como numa igreja, irmão, tem os obreiros, diáconos. Eu não quero que o obreiro, eu tenho falado isso, que um obreiro, um diácono faça as coisas aqui na igreja porque é para agradar o pastor, ou não sei o que. Não, ele tem que fazer porque é uma honra servir na casa do Senhor, é uma honra servir a Deus, é uma honra. Você está honrando a Deus, você está fazendo algo, tu não está parado, estático, você pelo menos está sendo uma bênção. Então é isso que Deus quer. Quando ele falou a Abraão, disse assim, Abraão disse: vai ser tu uma bênção. Abraão, ser tu uma bênção, vai ser uma bênção. Quando ele nos chama para o seu reino, quando ele nos chama para seu filho, para ser seu filho em Cristo Jesus, é para nós ser uma bênção. Nós temos que ser bênção onde nós estiver. E Agar, então começou, a Bíblia diz que começou a menosprezar a sua dona, sua senhora. E chegou um momento que ficou meio insuportável a situação, e aí Sara vai lá e fala com Abraão. Disse: Abraão, ela está me menosprezando, está difícil o relacionamento, não está fazendo mais as coisas, tem coisa que ela sabia que tinha que fazer, não faz, tem coisa que estou mandando ela fazer, não faz mais, está difícil, não vai dar certo. E Abraão disse: olha, o negócio é o seguinte, quem deu a ideia de eu ter um filho com ela não fui eu, foi você que mandou, ela é tua serva, não é minha serva, é tua serva, e faça o que tu quiser. Aí ela pegou e disse: olha, vai embora, te manda, grávida, já pensou? Lá no deserto, naquele cantão, a mulher sai grávida, só com a roupa do corpo, uma bolsinha de água, e sai. E aqui está o episódio.
que ela está ali, e aí ela tem um momento ali, tem um anjo, vem, certamente ela parou cansada, estava chorando, e aparece o anjo do Senhor, que é Jesus, aparece ali e diz: ô Agar, de onde você vem? E para onde tu vai? Amado, nós quando estamos com dificuldade em problema, nós estamos tão perdidos, como diz o ditado, mais perdidos do que cego em tiroteio. Não sabemos nem para onde vamos e nem para onde vai. Muitas pessoas estão tentando de tudo para descobrir um destino, para descobrir um norte, para descobrir o fim. Muitas pessoas se questionam qual é a razão de eu estar aqui nesse mundo vivendo. Muitas pessoas chegam ao auge, ao ápice da fama, e chega lá e de repente que tem tudo, se mata. Muitas pessoas trabalham, se acabam para trabalhar, para ganhar dinheiro, depois morre, deixa para o outro, nem usufrui, enfim. E uma razão, tem que ter um motivo, uma razão, não é para isso que Deus enriqueceu alguém. Se Deus dá graça para alguém se enriquecer, é para se alguém abençoar, ajudar. E aí, não tem sentido a vida, perde o norte. Para onde tu vem? E para onde tu vai? Sabe, amados, quando nós não sabemos discernir as coisas, nós nem sabemos para onde vai. Pela graça nós sabemos de onde viemos. Viemos de Deus, pastor Silvio? Deus criou todas as coisas, viemos de Deus, nascemos de Deus, somos filhos de Deus, até aí tudo bem. Mas nós temos um caminho, nós temos um norte, nós temos um fim, que é o céu, que é a eternidade, que é um corpo glorificado, que é estar com Jesus para sempre. Eu sei para onde eu vou, eu sei para onde eu quero ir, eu sei o que eu desejo, eu sei, e você? De onde tu vem, para onde tu vai? E muitas vezes, nós temos que saber onde que nós queremos, amado. Você está na igreja aí há tanto tempo, Deus chamou, não é para simplesmente ficar aí, não, só vindo domingo, não. Deus quer que você se comprometa, se envolva, que você seja ativo, que você descubra a sua identidade, que você seja uma bênção aqui na igreja, seja uma bênção lá fora, seja uma bênção onde for. Deus quer. Só que muitas vezes, amado, muitas vezes nós entramos num redemoinho, num momento difícil, e aí nós temos que começar a discernir. Aqui eu tomei nota 3 coisas que eu quero que você aprenda nessa situação. Como já falei, consequência, provas e lutas. Consequência, ela teve que fugir. Ela teve uma consequência. Quando ela desprezou a sua senhora, não mais honrou a sua senhora, não serviu mais a sua senhora, a coisa ficou feia. A coisa é pegar, ela fugiu. Muitas vezes quando nós pecamos, nós queremos fugir da situação. Você lembra de Adão e Eva? Até então estava bem. Quando houve o problema da desobediência, a primeira coisa, Deus vinha toda a tarde se relacionar com eles, conversar com eles, e eles fugiram. Não estavam onde deviam estar, não estavam ali. A consequência tem consequência. Toda desobediência tem consequência. E aquela primeira coisa é a consequência, O que é essa consequência? Essa consequência ela é quando nós realmente pecamos e desobedecemos. O primeiro exemplo que eu dei foi sobre Adão e Eva. Consequência temos quando desobedecemos. A consequência de Adão e Eva foi tão séria, que até hoje nós vivemos essa consequência. Ali entrou a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ali teve uma consequência terrível. Foram excluídos do paraíso. Deus teve que vir, intervir na história, Ele é o autor da história. Teve que vir aqui como homem Jesus para resolver esse dilema, para acertar, alinhar, porque estávamos perdidos. Deus falou: toda alma que pecar morrerá. E morremos. E até hoje a morte tem sobre esse corpo, infelizmente, autoridade. Essa consequência aconteceu com Davi também, quando ele foi inventar de fazer o censo, de contar quantas pessoas tinha no seu reino, confiar no número de pessoas, na quantidade. Amado, eu já vi muitos pastores que teve dificuldade com a igreja porque confiou na quantidade. Quando um pastor confia
não, porque se tiver um monte de gente, eu vou fazer um monte de coisa, eu vou ter isso, vou ter aquilo. Coitado. Jesus fala uma parábola, aquele homem tinha um monte de coisa, um celeiro, estava lá montado o celeiro, e estava ainda dando muita colheita, tinha muita coisa. Ele falou: tenho tanta coisa que eu já não sei onde colocar, eu vou fazer uns celeiros maior para recolher aquilo que eu tenho, porque esse aqui já não está dando. E aí o Senhor fala: louco, hoje mesmo pedirei a tua alma o que tu tens para dar. Nós temos que confiar no Senhor. O Filho de Deus tem que confiar no Pai. Não fique confiado, não confie naquilo que seus olhos muitas vezes veem e acham que deve ser assim na sua lógica humana. Eu vi muitos pastores ter dificuldade, porque em vez de confiar no Senhor, confiar naquele que pode suprir, confiar naquele que pode abrir porta e ninguém pode fechar, tem problema. Deus, claro que Deus se agrada de quantidade, mas antes da quantidade, querido, está a qualidade. Deus venceu 100.000 midianitas com 300 homens, filisteus, com 300 homens. Venceu guerras com a minoria, para dizer: eu sou Deus. Várias vezes na Bíblia Deus não precisou de um montão de gente para a glória e a honra ficar para aquele. Então, queridos, Davi teve uma consequência ali, quando foi tentar por causa disso, seu coração, Deus mandou uma praga, começou a morrer gente de tudo que é jeito. E como eu te falei, independente de consequência, de provas ou luta, precisamos da misericórdia e a graça do Senhor. E Davi clamou e cessou a praga da morte no povo. Davi pegou feio. Outra situação, que Davi também teve consequências terríveis, foi quando ele teve o relacionamento fora do casamento com Betseba. Matou o esposo de Betseba, seu general, homem de confiança, e achou que ia ficar por aquilo. Primeira consequência: o filho já morreu. O filho daquele relacionamento não sobreviveu. Foi. E depois o filho dele envergonhou ele perante toda a nação, tendo relações sexuais lá na marquisa, terraço lá para todo mundo ver. Consequências que entristeceram o rei. Meu filho, envergonharam. Foi terrível as consequências. Saul teve uma consequência terrível, só por causa de um momento dele não ter paciência e esperar algo que ele não podia fazer, que aquilo cabia somente ali ao profeta, ao sacerdote, de fazer o sacrifício, e ele faz. E por causa só dessa atitude, o profeta disse: perder seu reinado. Amados, não adianta. Primeiro ato, consequência. O que é o primeiro ato dessa consequência? Quando nós desobedecemos os princípios e temos consequências drásticas. Como eu falei, para vocês terem uma ideia desse relato aqui de Agar e Sarai, depois a gente sabe que Deus abençoou a Sara, ficou grávida, e o filho veio dali, Isaac, e outra é Ismael, de Sara, que é lá a Palestina, e até hoje, brigam. A consequência ficou, ela é selada, parada quando vai para Jesus. O sangue de Jesus quebra tudo, rompe tudo. Enquanto não romper, vai continuar. Vão até se acabarem lá. Eu fui lá, é terrível. Eu estive lá, eu peguei um táxi. Acho que o Jean estava comigo no táxi. Está lembrado, Jean? Que daí o Jean quis brincar e falar. O Jean tentou dizer assim: vem cá. Que nós estávamos lá conversando, Brasil, Pelé, Ronaldinho, futebol, tudo alegre, tá? E o Jean daqui a pouco, diz assim: pois é, esse negócio aí, vocês aí, são irmãos. O cara era um palestino, e vocês são irmãos em Israel, porque são irmãos, são do mesmo pai. E o cara já fechou. Tá lembrado? Não quero conversa. A amargura está passando de geração em geração, porque a gente sabe que lá na frente também, quando teve o filho, teve que ir embora novamente. Agar teve que ser mandada. Aí foi Abraão que mandou. A primeira foi Sara que mandou, a segunda Abraão mandou, disse: vai haver desgraça aqui,
porque o filho Ismael pequenininho estava rindo de Isaac, numa situação, numa festa lá, se você quiser ler, e ele viu que ia dar cacaca ali, me mandou, não, antes que aconteça eu vou tomar uma atitude. Então, amados, né, Israel, até hoje, né, Israel até hoje, né, ele tem consequências. Desde a fundação da nação, desde quando Deus instituiu, estabeleceu, quando eles quebravam os princípios, desobedeciam a Deus, os mandamentos, eles tinham problema. Então, amado, pastor, onde tu quer chegar? Todo pecado tem consequência. E aí temos que admitir aonde pecamos. Se, está acontecendo isso é porque eu pequei. Davi admitiu, e ali ele sofreu, mas ele admitiu e Deus deu graça a ele. Esse homem sou eu, quando o profeta confrontou, esse homem sou eu. Quando ele entendeu isso, Deus parou. Aí nós temos uma outra situação, a prova, né? A prova diz assim, e disse, o 9, disse então o anjo do Senhor, volte a sua senhora. Aí aqui já não é consequência, é prova. Amado, o que é prova, pastor Tony? Prova, nós precisamos ser humilhado. Nós precisamos se humilhar. Não tem outra maneira de eu vencer uma prova se eu não me humilhar. A Bíblia diz que Deus não resiste um coração aquebrantado. O anjo falou assim, volte. Quantas pessoas se saíram e estão longe de Deus? Estão se machucando, estão quebradas, estão sofrendo, porque não se volta. Precisa voltar. Você lembra do filho pródigo? O filho pródigo saiu, e enquanto ele não se quebrantou lá, enquanto ele não resolveu lá o seu dilema, enquanto ele não tomou, né, a atitude, não teve jeito. Então volte. Imagine a mulher Agar, o anjo disse, não tem outra maneira para tu resolver isso aí. Tu estás agora numa situação que tu tem que, é prova, gente. E eu sei o que eu estou falando. A minha esposa sabe o que eu estou falando. Não é fácil você se humilhar. Não é fácil. O maior problema, dilema do coração do homem, dentro do homem, se chama orgulho, soberba. E você só pode quebrar esse maldito soberbo orgulho quando você se humilha. Eu, em Camboriú, eu era o Ted, o famoso bambambam. Era bom, tinha lá, meu pai tinha empresa, tinha dinheiro, tinha carro, tinha o que eu queria. Casei com a minha amada esposa. Vou fazer mês que vem, dia 6 de dezembro, agora daqui 2 meses, 40 anos de casado. Vamos dar uma salva de palmas para nós? Vamos? 40 anos! Olha, ela me aguentava 2 gerações, vou dizer. Quem aguentou 2, agora vai a 3, terceira também, né, amor? Até o fim. Eu fico doido com os caras com uns 40, 50 anos de casado querendo separar. Miserável. Não pode. O cara viveu 40 e vai separar, agora fica até o fim. Já viveu até aí? Né? Miserável. E aí, então, eu passei por um momento difícil. Deus me arrancou tudo. Me arrancou meu trabalho, puxou meu tapete. Perdi carro, perdi a minha casa, perdi o trabalho, perdi tudo aquilo que era do homem. Fiquei mais baixo do que bumbum de sapo. E eu digo, meu Deus, onde que Deus me levou? Mas Deus precisava me levar a esse lugar. O Senhor precisava me levar a esse lugar. Eu tinha um orgulho dentro de mim, que até eu talvez desconhecia. E Deus teve que tratar comigo. E Deus me levou em outros lugares. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Ele eleva o humilde. E aí, querido, eu quero dizer para você,
né? Na prova, não existe outra maneira de nós vencer se nós não se quebrantar, não se humilhar. Eu preciso. A prova, ela atesta a nossa motivação e a nossa fidelidade. Sabia? Provas é para testar a nossa motivação e a nossa fidelidade. Exemplo que eu tomei aqui na Bíblia aqui, passagem do povo hebreu no deserto. Você já sabe o que aconteceu? Foi 40 anos e morreu todo mundo lá. Só ficou 3 personagens, né? Só ficou 3 personagens com a nova geração. E a geração que estava começou a ser infiel a Deus, começou a pecar, começou a murmurar, reclamar, e Deus quer morrer tudo lá, e morreu. Daquela geração só Josué, Caleb e o líder. Você sabia? Daquela geração foi tudo, só ficou os 3. Depois veio uma nova geração e começou a ter um entendimento e começou a ser fiel. E o Senhor disse que a fidelidade dele é de geração em geração. Mesmo que sejamos infiel, ele continua fiel. E a única maneira, amado de Deus, ver se nós somos fiel a ele é na prova. Porque você louvar num culto, louvar o Senhor na boa, não é tão difícil. Estou bem no trabalho, estou ganhando dinheiro, está em paz, tenho saúde, tenho tudo, papapi, papapá, não é difícil. Eu quero ver quando você não tem nada. Sei do que estou falando. Eu vinha de pé, a Norma está aí, nós ia de pé e de carona para a igreja. Eu não queria, comecei a dizer, não vou deixar de ir de um culto. Hoje ameaça a chuva, o cara, não vou embora por causa de ônibus. Obrigado, Norma. Ia de ônibus. Eu ia de qualquer coisa, mas eu ia. Quando meus filhos até, hoje já pedi perdão, que eles às vezes iam pedir uma coisa para eu levar eles, em algum lugar, vai de carroça, vai de jegue, vai não sei o que. Ele, ô pai, porque eu sei, né, o quanto isso é difícil, quanto isso não é fácil. E aí nós somos provados, nós somos provados no deserto. No deserto você não tem nada, você não tem onde se ancorar, você não tem o que fazer. No deserto não tem como você depende de Deus. Isso é interessante. Jesus, antes de iniciar seu ministério, quando ele foi batizado por João Batista, e antes dele começar o seu ministério, para onde que ele foi? Para onde que Deus levou ele? O Espírito de Deus levou ele para onde? Para o deserto. E lá no deserto ele foi tentado. Lá no deserto Satanás veio tentar. Lá Deus viu a fidelidade do filho. O filho foi provado. No Getsêmane ele orou e suou sangue. Ele podia desistir de nós ali. Ele não desistiu. A pressão foi tão forte sobre ele, e ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Ele foi fiel até o fim, até a morte e morte de cruz. Prova mais do que essa eu não conheço. A pressão foi tão forte que suou sangue. Isso poucas vezes acontece no ser humano. Isso é algo científico, mas precisa ser muita pressão emocional, sentimental, espiritual para acontecer isso. E ele não desistiu. Prova. Jó, no período de 6 meses, foi provado por Satanás, com permissão de Deus. Estão lembrados? Jó, 6 meses. Tem gente que passa a prova de um mesinho e já desiste de Deus, corre da raia, foge, some. Jó ficou 6 meses. O cara nem hebreu era, nem era do povo de Deus, mas ele entendeu, ele conhecia Deus por ouvir falar, e ele passou prova, mais prova do que Jó passou. Ninguém nessa terra acha que passou e vai passar. Perdeu a família emocional, os entes queridos, os filhos, perdeu a riqueza, os bens, perdeu o prestígio. Jó era rico, conhecido, ficou pobre, perdeu a saúde, e foi perdendo, só perda. Quando não tinha mais nada para perder, que o diabo viu que não tinha vantagem, Deus virou a chave, reverteu a história de Jó. E a Bíblia diz que não houve e não vai haver mais rico do que ele. Duplicou os filhos, duplicou a riqueza. E ali ele teve a experiência mais linda que um ser humano pode ter. Antes eu te conhecia por ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Queridos, quantos de vocês, eu e você, quantos de nós, antes só havia falar de Jesus? Jesus é filho de Deus, morreu lá na cruz, tá? E era um entendimento muito ralo, muito superficial. Mas quando passa por uma prova, queridos, aleluia, quando você entra numa prova, é para você ser aprovado.
E quando você é aprovado, Deus leva você a patamares, a outros patamares. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Quem está entendendo a mensagem? Glória a Deus. Consequência é quando pecamos, e temos que saber quando pecamos. Pecado tem nome, tá, amados? Pequei, né? Aquela coisa, pequei, né? Davi não, este homem sou eu, fui eu que fiz isso aí mesmo, Senhor. Fui eu que matei o homem, fui eu que peguei a mulher dele, eu fiz tudo isso aí mesmo. Esse homem é seu, não é outro, é eu. Muitas vezes quando a gente é confrontado no pecado, quer jogar culpa para o outro. Joga culpa para o pastor, para o presbítero, para a mulher, para o sapo, para a serpente, para todo mundo. Esse filme eu já conheço. Não, tem que dizer, esse cara sou eu. Pecado tem nome. Mentira é pecado. Falar mal dos outros é pecado. Corrupção é pecado. Inveja é pecado. Fornicação é pecado. Adultério é pecado. Mentira é pecado. Pecado tem nome. Pequei. Que pecado? Não, pequei esse pecado. Pecado tem nome. Então não adianta. E quando pecamos, é uma lei, um princípio natural. A alma que pecar vai sofrer, vai ter consequência. Então a gente tem que saber se o que eu estou passando, o que eu passei, é questão de pecado. Se não for, se for prova, oh Deus, me dê graça para passar essa prova. Como eu já falei na minha vida, eu passei essa prova. E a última coisa é lutas. Olha lá no versículo 12, aí onde você está, Gênesis 16, 12, diz assim: ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. O que está dizendo aqui? Luta. Vai haver luta. Tem lutas, né? Luta. O que quer dizer luta? Luta, amado, é para conquistar. Eu nunca vi uma luta sem ter um objetivo por trás. Sempre luta tem que conquistar. Eu nunca me esqueço quando eu fiz o ginásio no Nereu Ramos. Quem aqui estudou no Nereu Ramos? Levante a mão. Só eu que sou pobre aqui? Lá tá. Tu, Elias, estudou no Nereu Ramos? Olha só o Elias. Calinho também? Tá bom. Obrigado pelo se humilhar, tá? Porque até agora você estava escondido aí, só eu que estava assumindo aqui. Nereu Ramos é um bom colégio. E eu nunca vou esquecer uma vez que isso acontece até nas melhores famílias, sabe, Miriam? E nós estávamos na minha classe, tinha dois amigos, dois colegas, que os dois eram jovens, eram adolescentes, com 15 anos, 16 anos, se apaixonaram pela mesma guria na sala. E a guria, a menina, a moça, estava em dúvida se ia ficar com o Zé ou com o João. Eu não me lembro o nome dele. Se ia ficar com fulano ou ciclano. Um era Protógenes, o nome do cara, um nome meio esquisito dele. E ela não sabia. E os dois estavam, né? Estavam tentando conquistar, paquerando conquistar ela, os dois se apaixonaram pela mesma pessoa. E ela, à vez de se decidir, ela ficou em cima do muro. Ela dava bola para o João e para o Pedro. Lá, vamos botar o nome dos dois figurinos, que eu não lembro mais o nome deles. E aquilo ali começou a criar um dilema, um problema. E eu me lembro até, a Chulup, o nome do gordinho, Chulup. Sobrenome dele, Chulup, não sei se é alemão. Isso é alemão, Jean? Tu que é alemão, Jean? Chulup é alemão? Acho que é. Chulup, era um. E o Chulup era um gordinho, e o outro era um moreno, bem troncadinho, fortinho, da mesma altura, os dois. E um era ágil, o moreno era ágil. E o moreno pegou e disse: Chulup, nós somos colegas aqui de classe, ela está em cima do muro, ela está abusando de nós dois. É o seguinte, vamos resolver a parada, eu e tu. E aí a turma, como é que vão resolver? Nós vamos pro soco. Quem ganhar a briga, fica com ela. Quem ganhar, o outro desiste, não quer mais saber, deixa ela de escanteio e fica o caminho livre. E saiu esse comentário que depois da aula, os dois iam resolver, né, no braço. E aí saiu todo mundo, gostava da briga. Fomos lá, saímos do colégio, todo mundo fez aquele circo, e lá entrou o Chulup gordinho, e entrou outro assim, era igual o Durval, fortinho assim,
moreno, ágil. E aí o que acontece? Aí o outro era ágil, e o Chulupe gordinho começaram a soquear. Quem ganhar a briga? E eu sei que o ágil pegou e deu uns 2 socos no Chulupe. Uma na barriga, outra aqui assim. E o Chulupe, era gordinho, sentiu. E tá lá, a gente viu que o Chulupe estava apanhando. O Chulupe disse, tadinho do Chulupe, né? Vai virar uma chupeta de tanto apanhar. E aí os caras deu uns 3, 4. E daqui a pouco, de repente, o Chulupe era canhoteiro, ele não sabia, acertou-lhe um soco em cima do nariz do outro. Mas acertou e o outro caiu, ficou. Desmaiou, o sangue correndo. E quando acordaram ele acordou tonto, ele não quis mais aproveitar. Ele ganhou a briga, ele ganhou a luta. E aí o outro honrou a palavra, disse, apanhei por causa da miserável ainda, nem merecia, fica com ela. E ficaram amigos. E o Chulupe pôde, né, partir para a conquista. Lutas é para conquistar. Luta, não existe luta sem um objetivo. Agora, essas conquistas tem que tomar atitude, né? Tem que tomar posição. Não existe uma luta sem tomar uma atitude. Para resolver a coisa, para a conquista, tem que tomar uma atitude. Um exemplo que eu tomei nota aqui, foi quando o povo entrou em Canaã. Somente após a atitude para as conquistas, ele derrotou os inimigos. Ou seja, primeiro tomou a atitude de entrar na terra prometida. Quando eles tiveram a primeira vez, eles tomaram a atitude, o quê? De recuar. Está lembrado? Mandaram os espias, e aí vieram com a notícia dizendo, é homem gigante, Eles tomaram atitude negativa, recuaram, e por causa daquela atitude negativa, daquele recuo, as consequências foram terríveis, não entraram na terra de Canaã, ficaram 40 anos, morreu. Mas veio uma nova geração, com Josué, e tomaram atitude. O quê? Que atitude era essa agora? Entraram, e quando entraram, avançaram. Primeira cidade, que destruíram, conquistaram, Jericó. Cidade de muros fortes, grande, e Deus estava com eles, pela atitude deles não recuar, deles avançar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que recua. Quando você confessou Jesus, quando você se tornou filho de Deus, é para você avançar, é para você conquistar aquilo que ainda você não conquistou. Deus deu poder, autoridade para você conquistar aquilo que Deus deu a você. E quando eles tomaram a atitude de entrar em Canaã, já começaram a derrotar os inimigos, começaram a conquistar as cidades. Jesus no deserto começou o seu ministério, também entrando, tomando atitude. Davi, quando enfrentou o gigante Golias, estão lembrados? Davi foi levar apenas um lanchinho para os irmãos na guerra, todo mundo parado com medo, e o Golias lá ofendendo a nação judia, ofendendo a Deus, muito mais do que Davi ficou revoltadíssimo com aquilo, muito mais porque ele estava não só menosprezando a nação de Israel, mas menosprezando o Deus de Israel. Aí foi demais. Aí aquele pequenino jovem, adolescente, que só a arma dele era uma funda, o que ele fez? Ele tomou uma atitude. Aconteceria a derrota se ele não tomasse uma atitude? Ele tomou uma atitude. Quem és tu, filisteu, para querer blasfemar contra o meu Deus, o Deus de Israel? Você vem comigo com lanças, mas eu vou em nome do Senhor. E a Bíblia diz que ele derrubou o gigante com uma pedrada na fonte. O gigante caiu desmaiado. Ele foi lá, pegou a espada, que nem podia, com a própria espada do gigante, degolou o cara, matou o cara, venceu, conquistou. Aquilo foi tão forte, tão impressionante, tão motivante, que Israel avançou contra os filisteus. Tiveram que correr, eles viram que Deus estava ali. Deus está com você, meu querido, quando você toma uma atitude no coração. Enquanto você não tomar uma atitude, Deus não vai estar. Mas quando tu toma uma atitude, diz, eu tomo uma atitude, eu não quero mais pecar, eu não quero mais blasfemar, eu não quero mais isso que traz morte, que traz maldição. Eu não quero mais isso. Eu tomo uma atitude. Eu não quero mais deixar de ofertar e dizimar na casa do Senhor. Eu não quero mais ser desobediente à palavra de Deus. Eu tomo atitude. Eu quero agora mais de Deus.
Eu quero mais mergulhar na palavra de Deus. Eu quero mais orar, eu quero mais ler a Bíblia, eu quero mais estar na presença de Deus. É uma atitude, amado. Luta. Jesus falou desde o tempo de João Batista: o reino de Deus é conquistado como? Como? Força. E essa força de Deus é com luta. Tu tem que lutar sim, meu amado, contra o mundo, o diabo e a tua carne. Tu tem que tomar atitude. Não pode ficar olhando, vendo o barco passar, não. Atitude. Elias, quando enfrentou, teve que definir uma situação terrível, que havia um momento embaraçoso, que eu acho que nós estamos passando o momento de Elias, a igreja, no Brasil e no mundo tem que começar. Eu acho que esse vai ser um momento crucial para a igreja. E estava lá o povo de Deus cocheando em dois pensamentos. Acreditava em Deus, mas queria o diabo. Queria Deus, mas queria o mundo. A Bíblia diz que quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Não dá. Ou você é de Deus ou não é. E aí Elias disse assim: vamos resolver essa parada. Havia muitos judeus na época, muito povo lá dizendo assim: Deus não faz mais milagre, não acontece mais isso. E aí um profeta teve que tomar uma atitude. Disse: não, basta, vamos lá para o Monte Carmelo. Chamou toda a nação de Israel, chamou os profetas de Baal, chamou todo mundo, disse: aqui vai ser decidido hoje. E tomou uma atitude. Quando ele tomou essa atitude, Deus honrou ele. Disse: agora vai ser decidido o que acontecer aqui. Esse é o Deus verdadeiro, esse é o Deus que existe, esse é o Deus que é Deus. Vamos fazer aqui um sacrifício. Aquele que recebeu o sacrifício, ele é Deus. E ainda deu uma chance: comece vocês primeiro aí, eu vou ficar por último, porque quem ri por último ri melhor. Essa veio do céu. Ele podia fazer o sacrifício mesmo, não. Façam vocês. Vocês conhecem a história? Diz que desde a manhã até meio-dia, até 1h da tarde, os caras estavam tocando tambor, pulando, dançando, cantando e clamando ao Deus deles. E nada. Ficaram ali quase 5 horas e nada. Aí entra Elias e disse assim: olha, para você saber o Deus que eu sirvo, não precisa ficar 5 horas pulando e coisando, não. Joga água em cima. A Bíblia não relata o tempo, mas eu tenho certeza que não levou 10 minutos. Não levou 10 minutos. Não levou tempo, não falo o tempo aqui, mas não foi. Diz que veio fogo e consumiu todo o altar. Pedra, tudo, derreteu. O fogo de Deus. E aí Israel acordou. Esse é Deus. Eu acho que a igreja tem que começar a acordar e ver que Deus é Deus. Sabe, lutas é para enfrentar. Luta não é para recuar. Irmão, não é porque você é crente, filho de Deus, que tu não vai ter lutas. Você vai ter lutas sim. Nós temos luta. Mas eu tenho que discernir. Se eu estou passando um momento difícil, se é uma luta que eu tenho que lutar, que eu tenho que vencer, se é prova que Deus está me provando, ou se é consequência do pecado. Oxalá que não seja consequência do pecado. Oxalá que o que você está passando seja uma situação de prova ou de lutas. Melhor. Mas independente das três, eu preciso da graça do Senhor. Como Deus é bom, amados. Essa semana, sexta-feira, eu nem contei, minha esposa nem sabe, não sei se meu filho sabe, não contei para ninguém. Eu troquei de carro, né? Deus sempre supriu minhas vaidades. Um dia tive que desfazer da caminhonete, e eu queria um carrinho, uma TR4, mas o preço era muito alto, não tinha condição, e eu estava pagando o meu carrinho, um HB20, e que termina de pagar agora em novembro, fiz lá em 36 pagamentos, estava pagando ele, termina, como falei, falta 2 prestações, e aí eu queria, mas eu primeiro teria que vender meu carro, pagar meu carro, vender meu carro, pegar esse dinheiro, dar entrada e ainda ficar uma dívida, ir no banco para pagar o financiamento, porque a TR4 é 50 e poucos mil, o HB20 é 30 e pouco. E Deus, uma pessoa chegou para mim e disse: pastor Tony, eu soube que você que sempre teve desejo de ter um carro,
um TR4 eu tenho, aqui quero vender. Eu falei, querido, entre teu desejo, o sonhar e ter, existe uma distância. Eu estou pagando um carro ainda, que vai até final do ano, e ainda vou ter que ir no banco para pegar o saldo, o banco cobra juro alto, e eu não vou. Isso foi antes da pandemia, foi em fevereiro ali, janeiro para fevereiro. Se eu soubesse que ia acontecer a pandemia, eu não tinha entrado. E aí essa pessoa disse, não, vem cá, nós vamos conversar. Olhou seguinte, tu acaba de pagar em novembro, então assim, tu vende o teu carro primeiro, e fica aqui com a HB20, com a TR4, Pajero. Eu falei, tá, mas, não, fica, o saldo tu me paga depois que tu vender o carro, e tu não vai em banco, tu me dá R$1.000 por mês, tá bom? 15 de prestação. O teu carro vale quanto? Eu falei, meu carro vale uns 36 mil, 37 mil, 36 aí a FIP, mas não vende pela FIP, tem que vender menos. Tá, fica, não quero saber, fica com o carro. E ele falou assim, e ele pegou, e no outro dia ele ligou para a pessoa, esse carro foi de uma pessoa aqui na igreja, e mandou essa pessoa passar o carro para o meu nome, sem eu dar um centavo. Eu não dei nada, eu podia morrer dali 3 semanas, o carro estava no meu nome, sem eu dar nada, eu dei o recibo, e já passou o carro para o meu nome, tudo, e eu não dei, e aí eu fiquei, veio março, veio a pandemia, aí eu botei a mão na cabeça e digo, Jesus Cristo, quando é que eu vou vender um carro nessa pandemia? E ainda final do ano, eu tenho até final do ano, mas tudo bem, eu tenho até final do ano, tem muita coisa, água a rolar, e a pandemia foi crescendo, e nada, tudo parado, e nada, e fui pagando carro, esse mês, outubro e novembro, faltam as 2 últimas prestações do meu carro, e o carro eu levei o carro lá para a pessoa, disse, tu fica com o carro aí, está lavadinho, se alguém quiser comprar, venda, eu já disse que o carro está comigo, venda, e já passo o dinheiro para a tua conta. E o carro lá ficou 4 meses. Lá, botou naquele site lá, amore, de venda de carro. Os caras queriam dar um casal de canário, um periquito falando. Dinheiro nada. E o carro lá. Sexta-feira, eu saí daqui depois da oração. Foi sexta, né, amor? E fui para o sítio. Quinta-feira. Fui para o sítio, quinta-feira, orei com os irmãos aqui. E disse, eu vou para o sítio que eu tenho que trabalhar lá. E aí eu tinha que comprar umas coisas para levar para o sítio. Quando eu passei lá, o carro estava ali na Simval, era o Luciano que estava ali. E o carro estava ali, eu parei na sinaleira, olhei para o meu carro, está lá a plaquinha vende. Mas cada vez que eu passava lá, está já há 5 meses, a plaquinha vende. E naquele momento, eu no volante do carro esperando o sinal da verde, eu falei, pai, tu sempre supriu minhas ambições, minhas vaidades, eu não mereço, agora estou com um dilema aí, falta 2 meses, tem que pagar o carro, e eu tenho que dar o carro para o moço, não queria, vai ficar chato, senhor, nem que eu tenha que vender o carro da Norma, com a Norma junto e os filhos, mas eu não vou ficar devendo. E eu orei assim para o Senhor no volante, eu preciso vender esse carro. Era 11 e pouco, eu fui para o sítio. Quando eu voltei, o telefone, à tarde o telefone, telefonou, amor, atendeu o telefone ali, foi tu que atendeu, amor, não sei quem atendeu, para dar para mim. Um cidadão, olha, eu vi seu carro, eu gostei dele, posso dar o valor, eu quero o carro, quanto é que dá para tu fazer no máximo aí? Eu falei, no máximo é isso que eu tenho que dar o dinheiro para o Luciano, posso passar para o Luciano em 2 vezes? Eu falei, deixa, não é comigo, é com o Luciano, só tem um detalhe, falta 2 prestações, tu tem que esperar ainda até novembro para mim passar o carro para o teu nome. Não tem problema, eu te conheço, pastor Tony, eu te conheço, eu sei quem tu és, eu já estive até fazendo uma visita lá na tua igreja, eu sei quem tu és, nem me preocupo, basta tu dizer o sim, eu espero os 2 meses, não se preocupe, e eu passo o dinheiro lá para o Luciano. E ele passou, no mesmo dia, o dinheiro, e mandou um zap para mim lá, mostrando o recibo, Luciano, o carro está vendido.
A Norma está dizendo como é que a igreja está sabendo primeiro do que ela. Eu nem falei para ela. Mas eu quero dizer para vocês, amado, esse Deus que eu sirvo, que tu serve, Ele é Pai. E Ele sabe do que você precisa antes de você pedir, pensar ou imaginar. E Ele pode fazer. Então, o que eu quero dizer para você, né? Se tu está passando um momento difícil, nessa noite, diz assim: Senhor, me ajude a discernir, a descobrir o que eu estou passando esse momento difícil. É consequência de algum pecado meu, que eu fiz, que não foi resolvido, mas foi resolvido lá na cruz do Calvário. Ele já te perdoou, qualquer tipo de pecado, precisa só tu confessar e deixar. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Senhor, é prova, eu estou sendo provado em alguma coisa para mim. Tu quer ver a minha fidelidade? Ou é luta, Senhor, que tem que vencer, conquistar. Deus quer que você conquiste. Deus não quer que você seja um derrotado. Deus nunca foi derrotado. Ele diz que quem está nele é mais do que vencedor. Ele não fala que quem está em mim é um perdedor. Fala isso. Aquele que está em mim é o quê? Mais do que vencedor. Então, querido, esse é o Deus que nós vemos cultuar Ele aqui, aos domingos, às vezes aqui, às vezes no sítio, às vezes à noite, de manhã. Não importa o dia, a hora, o momento. Não importa nós ir a Ele, né, declarar o nosso coração a Ele, dizer quanto Ele é bom e quanto Ele nos amou e nos ama, e que nós queremos ter esse mesmo sentimento que Ele teve um dia por nós, que nós possamos ter por Ele. Amém? Você pode dar uma salva de palmas a Jesus?